Falo sempre aos adeptos do meu trabalho que os bastidores do futebol é algo quase que não palpável aos mortais, né, no caso nosso. Sinceramente, outra coisa que eu digo também é que nós só sabemos do futebol aquilo que eles querem que nós sabemos, ou saibamos. E também eu falo com a galera que o jogo é muito mais do que 90 minutos apenas. É muito mais do que 90 minutos. 90 minutos é aquilo que a gente vê. 90 minutos, na maioria das vezes, é o reflexo daquilo que nos bastidores a coisa acontece e nem sempre nós ficamos sabendo, mas é muito bom quando a gente está envolvido no meio. E existem pessoas que fazem questão de que nós saibamos de algumas coisas para que a gente possa levar aqueles que são nossos adeptos, adeptos ao nosso trabalho, as informações como elas são, para que ninguém fica conturbado, com a mente conturbada e pensando coisas aleatórias. E algumas coisas que a gente descobre, elas são tão absurdas que parecem mentira. Parecem não serem verdades. E é lógico, isso acaba criando desconfiança no torcedor. E tem torcedor que gosta de saber, tem torcedor que não gosta, tem torcedor que fica bravo, tem torcedor que fica feliz. Tem torcedor que te chama de mentiroso, só que os bastidores do jogo, ele é avassalador. A janela vai abrir, o mercado já está movimentadíssimo, mas algumas coisas, a maioria delas não são verdadeiras, que a gente busca, né? A gente fica sabendo, os portais neste momento, os portais que nunca falaram nada sobre o jogo, começa a colocar informação de tudo que é lado, como se fossem os reis da apuração, e aí o torcedor fica malucado, né? E aí o torcedor que é um pouco mais coeso, ele vai atrás daquelas fontes que ele entende como fontes primárias e responsáveis. E aí a gente recebe um monte de mensagem. Cláudio, apura isso. E eu não tô dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não, tá? Só tô dizendo que eu tenho meu espaço aqui e que eu tenho alguns adeptos que acreditam e que gostam do meu trabalho. Aí as mensagens começam a chegar. Cláudio, apura isso pra gente. Cláudio, como que tá isso? Cláudio, isso que é verdade. Cláudio, 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 Cláudio. E eu fico muito feliz por isso. Sinto-me lisonjeado, fico grato, porque as pessoas que acompanham o meu trabalho, elas demonstram uma confiança muito grande. E um jornalista novato, novato, na área, no meio da na cova dos leões. Eu tenho aí dois, vou fazer 3 anos de formação e já temos um público considerável que gosta de nos acompanhar, entendendo que trabalhamos ou procuramos, pelo menos na maioria das vezes, trabalhar com a racionalidade, mesmo tendo tatuado no corpo a marca do nosso clube, do Cruzeiro. Mas não sou influencer, sou um jornalista que trabalha na internet e a galera já me reconhecem como tal. Eu fico muito feliz, grato. Aliás, quero pedir a você para poder deixar o seu like, se inscrever, hypa o vídeo, joga lá para cima. Vamos bater trocar essa ideia aqui, né? Agora que é a janela, todos os dias nós teremos vídeo. E vamos trocar essa ideia. Além do nosso programa ao vivo, 21 horas e 30 minutos, todos os dias nós estamos no ar, arregaçando. Nossa, audiência brutal. Jesus é bom. Líderes de audiência no horário. Claudio Silva TV. Bom? Ah, saiu uma informação agora à tarde, e foi uma das que me pediram para apurar, que o Cruzeiro entrou na briga pelo Gerson. Bom, Gerson é um baita jogador que saiu do Flamengo à procura da grana, mas a sua ambição acabou custando-lhe caro uma vaga na seleção brasileira. Estava sendo convocado com naturalidade porque joga muito. Não é porque joga no Flamengo, é porque joga demais. Gerson joga demais. Era o melhor meio-campista que nós tínhamos atuando em solo brasileiro. Joga muito. E aí foi para a Rússia ficar bilionário. E eu não tiro a razão do jogador que faz isso, porque todo mundo sabe, né, que a carreira de um atleta ela é curta. Eu gosto de gravar esses vídeos porque para mim ele é mais uma troca de ideia assim com vocês. É como se eu tivesse sentado com vocês trocando ideia. Nada técnico aqui, racional, mas nada técnico. Às vezes eu fico bravo, falo um monte de bobagem. Eu gosto desse modelo de conteúdo. Ah, microfone novo, tá aqui. Microfone, adorei esse microfone. Muito bom. E aí, o que que acontece? O Gerson foi embora
perdeu vaga na seleção brasileira, perdeu espaço natural, tá na Rússia, ninguém vê, por causa de tudo que envolve, né? A Rússia é proibida de participar dos torneios continentais, e aí, poxa, o Gerson tá lá no meio do nada, escondido, e o Ancelotti tá montando a sua seleção para disputar a Copa do Mundo daqui 7 meses. E surgiu o interesse do Gerson de voltar ao Brasil, sei lá, ir para o centro principal, e a coisa não é fácil, porque os russos têm muito dinheiro. E aí a gente sabe que o Flamengo, que o Palmeiras está na tentativa de contratar esse jogador, e tem uma outra instituição também, me parece, aqui do mundo árabe. E aí surgiu aí que o... Nossa, tanto dia aí, né? Acaba ficando redundante. Surgiu o nome do Cruzeiro na parada. Só que não é de hoje que surge o nome do Cruzeiro nisso. Eu tentei apurar e não consegui, então vou comentar sobre sobre o feeling. Não é a primeira vez que fala-se de Cruzeiro com Gerson. Não é a primeira vez. Todo mundo sabe que o Pedro Lourenço vai investir pesado, principalmente com a chegada do técnico Tite. Nós vamos falar do Tite aqui. Vai investir pesado para montar um time à altura de Cruzeiro para disputar Libertadores. E aí o Gerson seria uma moeda. Meu Deus, seria uma carta, né? Não é uma moeda, é uma carta. Fantástica, porque joga muita bola e cairia como uma luva. Imagina Gerson e Matheus Pereira armando o meio-campo do Cruzeiro. Meu Deus. Enfim. Há um ditado aí fora que diz que onde há fumaça, há fogo. Se tem fumaça, tem fogo. Eu acredito que possa ter havido sim uma consulta do Cruzeiro. Negociação, eu ainda não consigo acreditar, porque eu mandei mensagem para minha fonte e eu não tive nenhum retorno. Tipo, cara, não sei o que dizer nesse momento a respeito dessa situação. Essa foi a mensagem que eu ganhei. Não sei o que dizer neste momento sobre essa situação. Então eu prefiro aguardar. Mas eu acho que sim, tem alguma coisa. Eu acho que sim, tem alguma coisa. Porque não é a primeira vez. Não é a primeira vez. E não é, eu não tô falando nem de janela. Houve um momento na temporada que o nome do Gerson foi tratado no meio daqueles que falam de Cruzeiro. Mas se tem negociação, eu desconheço neste momento. O diretor de futebol Joaquim Pinto, em uma conversa breve com o técnico Tite, fez transparecer que o Cruzeiro vai ir ao mercado para trazer jogadores para serem titulares na instituição. Já pararam para pensar? O Cruzeiro não vai contratar reserva. Inclusive, tem até uma notícia na Samuca TV, Samuel falando, que o Cruzeiro não vai trazer zagueiro para ser reserva. O Cruzeiro, e aí é uma informação, incrementação de informação. A informação do zagueiro é do Samuel, tá? A incrementação da informação, ela pertence à Cláudio Silva TV, que trata das outras funções. O Cruzeiro não vai trazer nenhum jogador que a gente olha para ele e fala, esse aí tá vindo para ser reserva, tá vindo para compor elenco. Não, o Cruzeiro não vai fazer isso. O Cruzeiro vai trazer jogador que chega e que tenha condições de ser titular na vaga dos que já estão aí. Isso é extremamente importante, tá? Extremamente importante para a instituição. Vamos acelerar, porque senão vai ficar muito curto o vídeo. Fala-se de Gabriel Barbosa no Atlético Mineiro. Não consigo acreditar nessa possibilidade. Eu acho que é só uma ventilação de mercado mesmo, porque o Gabigol ele tem uma relação muito desgastada com o torcedor do Atlético e até mesmo com a instituição, e o Atlético não tem dinheiro para nada. A realidade é que o Atlético, ninguém quer negociar com o Atlético porque o Atlético não paga ninguém. Então, essa aí descarta, tá? Gabigol no Atlético Mineiro. Descarta. O Cruzeiro passou por um momento, e agora nós vamos para o final do vídeo, mas isso aqui é importante. O Cruzeiro passou por um momento no final da temporada de uma oscilação muito grande. Haja vista o jogo contra a equipe do Corinthians no Mineirão, onde o Cruzeiro não conseguiu jogar absolutamente nada. 5 jogadores, pelo menos, eu poderia nominá-los, não conseguiram performar taticamente e nem tecnicamente. Jogadores bons. Bom, vou nominar para ficar mais fácil. O Willian já é reincidente. O Willian, Kaique Bruno, que fez uma temporada quase que impecável. Lucas Romero, fantástico jogador. Para essa temporada, o Romero, o que jogou de bola, não foi brincadeira. Kenny Arroio, fez 2 gols no jogo da volta. E Christian. Poxa, o Christian, peça fundamental para o esquema do Leonardo Jardim. Não conseguiram jogar nada. E aí, é lógico, refletiu nos outros jogadores que também não conseguiram performar. Ponto. A informação que eu tive, isso tudo agora há pouco, tá, gente? Porque como eu recebi a questão do Gerson, já mandei uma mensagem e aproveitei. A gente tem uma boa relação. Falamos a respeito... O Tite, ele já tinha sido contratado pelo Cruzeiro há mais de um mês.
Aí entra o achismo do comentarista, né? Análise, o feeling para analisar uma situação em cima daquilo que se descobre. É por isso que na introdução do vídeo eu falei sobre os bastidores. O técnico Leonardo Jardim já havia anunciado que não iria permanecer e todos os jogadores já sabiam. O Cruzeiro foi lá e acertou com o Tite, e aí entra uma situação que envolve Pedro Lourenço, Gabriel Barbosa, que eu não vou tocar nisso daqui para poder não gerar nenhum desconforto, porque eu tô gostando muito do Pedrinho. Eu acho que os erros que ele cometeu no passado, nós temos que deixar lá. Eu que tenho uma história extremamente conturbada, e vocês sabem, eu tenho uma frase comigo que diz o seguinte, ela não é minha, mas eu me apoderei dela. Não me procure no meu passado porque eu não estou lá. O que o Pedro Lourenço fez lá atrás vai ficar lá. Eu não vou entrar nisso, ok? Uma situação que envolveu ele e o Gabigol, e vocês vão saber do que eu tô falando, tratando especificamente do técnico atual do clube. E aí, de repente, o Cruzeiro acerta com o Tite. O Cruzeiro já está acertado com o Tite há pouco mais de um mês. E eu acredito que isso possa ter influenciado diretamente. E não é um erro, tá, gente? Antes que comecem a comentar aqui, é um erro da diretoria. Não é um erro da diretoria. A diretoria precisava trabalhar. Não dava para ficar. Sabe o que aconteceu na gestão do Ronaldo? Paulo Pessoa não queria ficar, o Cruzeiro não foi no mercado e ficou aquela bagunça. É isso. Isso não poderia acontecer novamente. E eu quero parabenizar a diretoria do Cruzeiro por ter agido antecipadamente e contratado o Tite. Quando o Internacional procurou o Tite já estava acertado. O Tite já estava acertado com o Cruzeiro. E aí, o técnico Leonardo Jardim foi embora. Os jogadores já sabiam que o técnico seria o Tite. Eu acredito que isso possa ter tido um impacto muito negativo, não pela chegada do Tite, não tem nada a ver com o Tite. Acho que com a saída do Jardim da forma que foi. O time amava, os jogadores adoram o Jardim. Assim como você, torcedor, assim como nós, jornalistas. Gente, lá na coletiva de despedida do Jardim, os jornalistas estavam com cara de velório. Porque o cara, ele é simpático, ele é inteligente, ele é bom. E a maioria, 90% dos jornalistas que estavam lá, também eram torcedores do Cruzeiro e estavam sentindo. O próprio Pedro Lourenço sentiu. Então, a contratação do Tite, ela não foi uma mera coincidência, não foi de um dia para o outro. O Tite não viajou para cá para poder assinar o contrato. Não, o Tite já estava acertado com o Cruzeiro. Ele viajou para cá para conhecer a Toca da Raposa, onde ele iria trabalhar novamente. Quer dizer, ele iria trabalhar posteriormente, que é a primeira vez que ele está por aqui. Então, os bastidores do jogo, ele é muito mais do que nós imaginamos que ele é. Eu acredito que os jogadores sofreram um impacto emocional. Por isso o Cruzeiro teve aquela queda de rendimento que ninguém soube explicar. Alguns jogos que a gente dizia, vai ganhar, não tem como o Cruzeiro não ganhava. O jogo contra o Corinthians talvez possa ter sido o ápice desse colapso ou desse lapso dos nossos jogadores, lapso psíquico dos nossos jogadores, emocional dos nossos jogadores. Mas eu parabenizo a diretoria. Parabenizo a diretoria por terem trabalhado como trabalharam. Daqui a pouquinho, às 21h30, nós já estaremos no ar. Bastidores Celeste, onde nós falaremos muito mais a respeito de tudo que foi dito aqui.